Nós queremos tratar com você aqui hoje de um assunto que alguns chamam de despertar espiritual. Agora é importante que se diga de passagem que aqui vamos abordar esse assunto com você, de repente, de uma forma diferente da que geralmente a gente escuta falar aí fora. Aqui o sentido real do real despertar espiritual, nós vamos aprofundar com você aqui esse assunto. Mas é preciso que, ao nos aproximarmos desse assunto, tenhamos uma aproximação muito clara a respeito do significado real também da meditação. Porque aqui nos deparamos também com outro assunto. Reparem, nós usamos muitas palavras e generalizamos essas palavras. Pegamos essas palavras e estamos sempre dando um significado ou uma tradução muito particular para elas. Então, uma dessas palavras, entre muitas outras, é essa questão da meditação. Por exemplo, quando as pessoas perguntam como praticar a meditação, na cabeça delas, o entendimento sobre a meditação é porque, em geral, a maioria das pessoas usam essa expressão, dando a essa expressão o sentido ou o significado de algo para se alcançar, para se obter, para se realizar através de uma prática, de uma técnica. Elas terminam chamando esta técnica ou prática de meditação. Qual será a verdade da meditação? Para onde será que a meditação aponta? Notem, a meditação real, a verdade da meditação, é que ela aponta para algo que transcende tudo aquilo que a mente conhece. Assim sendo, não se trata de algo ou de um mecanismo ou de uma ferramenta que nós utilizamos para encontrar propósitos, desejos, alvos, objetivos e realizar sonhos. A verdade da meditação é a revelação daquilo que é indescritível, daquilo que é inominável, daquilo que está além do conhecido. Eu me refiro à verdade do seu ser, à verdade divina. Então, a verdade da meditação é a revelação do seu ser, a revelação da graça, beleza, beatitude, bem-aventurança e felicidade de sua natureza divina. Então, a meditação aponta exatamente para isso. Então, a verdade da meditação é a revelação daquilo que é o seu ser, que é indescritível. Estamos lidando com algo que está fora de tudo aquilo que o pensamento conhece, ou possa reconhecer dentro de um projeto. Assim sendo, nós temos que ter aqui uma verdadeira aproximação sobre essa questão de como praticar a meditação, compreendendo que meditação, já que é a revelação daquilo que está fora do conhecido, você não pode chegar a ela através de uma técnica, através de uma prática, através de um sistema. Então, qual será a verdade da meditação? A verdade da meditação, não uma prática da meditação, é a ciência que se revela, a ciência do seu ser que se revela quando nós temos uma base para essa revelação. Qual será a base para essa revelação?
A base para essa revelação reside na importância do autoconhecimento. A não compreensão daquilo que é você em seu ser, e essa não compreensão é aquilo que já tem se estabelecido como padrão de vida para o ser humano há milênios. Esta não visão de sua realidade essencial, de sua natureza essencial, é ignorância. Então nós precisamos ir além desta ignorância. A verdade do seu ser se revela quando há uma compreensão de si mesmo. Nesse estudar a si mesmo se revela aquilo que é você em seu ser. Quando esta condição psicológica de identidade do eu, desse mim, se desfaz. Então, a verdade da meditação, de como praticar a meditação, reside no reconhecimento de sua natureza essencial que se mostra aqui. Reside no reconhecimento daquilo que se mostra aqui, como sendo você nessa forma de expressão. Observe que a nossa condição psicológica de ser alguém na vida é a condição psicológica de um centro em torno do qual a vida parece acontecer. A partir desse centro, esse sentido de pessoa, de pessoalidade, está se movendo. Estudar a nós mesmos significa ter uma aproximação daquilo que nós somos, daquilo que manifestamos ser aqui nesse instante. Então se trata de uma aproximação do reconhecimento desta identidade que é o eu, dessa identidade pessoal, deste centro. Olhar para esse movimento deste centro. Esse centro é aquele que se revela em cada um de nós a partir de um movimento pessoal, particular e, portanto, egocêntrico. Assim, estudar aquilo que nós somos é autoconhecimento. A compreensão daquilo que somos, ou seja, daquilo que expressamos ser, daquilo que manifestamos ser na vida, na relação com pessoas, na relação com nós mesmos, na relação com as experiências, com os eventos, os acontecimentos. A ciência disso é autoconhecimento. Observar esse movimento do eu, desse mim. Observar esse movimento deste centro. Observar esse movimento dessa identidade egocentrada. Tomar ciência disso é abrir a porta para a revelação daquilo que está além disso. E o que é que nós temos além disso? É a verdade da meditação? É a revelação da beleza ímpar da meditação? A sua vida, ela pode estar cercada de tudo aquilo que você um dia almejou conseguir e de fato alcançou. Você pode ser alguém muito bem-sucedido, alguém famoso, amado, reconhecido, aceito.
Você pode carregar uma boa estima de si mesmo. Você pode ter uma autoimagem, uma grande apreciação de si mesmo. Você pode ser visto por todos à sua volta como alguém bem-sucedido e realizado. No entanto, se falta em sua vida a verdade da meditação, e agora já ficou claro, não é da prática da meditação, mas da ciência que a meditação revela. Uma vez que esta ciência desta revelação é a ciência do seu ser, de sua natureza divina. Se isso não está presente, não há perfume, não há beleza, não há graça, não há felicidade real em sua vida. A felicidade consiste na realização do seu ser, na consciência de sua natureza divina. Há algo possível para cada um de nós nesta vida. E isso se revela quando a meditação se revela. Eu quero entrar com você aqui nessa questão da aproximação da verdade sobre a meditação. Sim, a meditação de uma forma prática. Repare, eu não estou chamando isso de prática de meditação, mas de ciência de meditação. Na prática, a ciência da meditação na prática, a real meditação, como nós temos colocado aqui no canal, é algo possível quando você descobre o que é esta autoobservação. A autoobservação lhe aproxima desse estudo de si mesmo, desta compreensão do movimento do eu, do ego, deste centro, deste sentido de pessoa presente. Portanto, a autoobservação é aquilo que se constitui como a base para o autoconhecimento. O que é esta autoobservação? Vamos compreender isso aqui com calma. Uma vez que o autoconhecimento está presente, esta porta da verdade da meditação está aberta. Então, essa revelação da verdade divina se mostra. Portanto, precisamos descobrir o que é esta autoobservação. Porque aqui temos a verdade da meditação de uma forma prática. Ao ouvir essas falas, intelectualmente, seu intelecto pode dizer que estamos abordando aqui uma fala realmente talvez interessante, particularmente em alguns momentos, mas é algo ainda muito filosófico. Mas isso não é verdade? Tudo que temos tratado nessas falas aqui são abordagens bastante práticas. Apenas acompanhe essas falas a partir desse escutar verdadeiro, e nós já temos falado sobre isso aqui com você dentro do canal. Escutar essas falas não significa intelectualizar essas palavras. Comparar essas palavras com algo que você já tem aí dentro, em termos de entendimento ou de compreensão, a partir de tudo aquilo que você já ouviu falar ou já leu a respeito. Assim, o sentido real para nós aqui dessa questão do despertar espiritual
Não tem nada a ver com aquilo que vocês já ouviram aí fora ou já leram a respeito. Estamos falando aqui do florescer daquilo que é indescritível, daquilo que está fora do conhecido, que é a natureza deste ser, que o pensamento não alcança. A imaginação está bem longe de ter qualquer aproximação disso. Portanto, vamos falar com você agora um pouco aqui dessa questão da autoobservação. Quando nós tratamos com você da importância do autoconhecimento, estamos falando da importância da autoobservação. Autoobservação significa tomar ciência de si mesmo aqui, nesse momento. As palavras que nós usamos, os pensamentos que passam dentro de cada um de nós, o modo de perceber um sentimento que surge, apenas tomar ciência desse modo de perceber. Não é fazer algo com isso que surge, mas tomar ciência. Portanto, tomar ciência das palavras que você usa, dos pensamentos que passam dentro de você, dos sentimentos que surgem, das emoções que surgem dentro de um contexto de relação com pessoas, com situações, com eventos, com acontecimentos. Descobrir como se aproximar de tudo isso, apenas observando, se tornando ciente de si mesmo, nesse instante, nesse momento. É autoobservação? Aqui há uma expressão, a expressão é investigar a si mesmo, no sentido desse estudar a si próprio, o que representa ter uma aproximação de tudo aquilo que se passa dentro de você. Cada palavra, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, cada gesto. Quando há nesse instante esse observar o próprio movimento, desse sentido de pessoa presente dentro da vida, dentro da experiência, quando há esse observar, repare, apenas observar, não é tentar alterar isso que você observa, modificar isso que você observa, procurar ajustar isso que você observa a um novo padrão, a um novo modelo, por sinal já pré-estabelecido pelo pensamento. Porque você aprendeu o que convém e o que não convém, o que é certo e o que é errado. Aqui estamos falando apenas constatar. Em geral, olhar para si mesmo no sentido de tentar alterar, mudar, fazer alguma coisa para melhorar como pessoa, é isso que nós conhecemos. Não é disso que estamos falando. Estamos falando desta arte de se auto-observar. Isso é auto-investigação? Isso é uma aproximação nova que lhe revela esse centro, este eu, este ego, esta pessoa? A própria observação, acompanhe o que vamos dizer aqui, esta própria observação, esta arte de olhar para todo e qualquer movimento desta pessoa, sem reagir, sem fazer algo, sem tentar modificar, alterar, ajustar, concordar ou discordar disso, aceitar ou rejeitar isso.
Esta aproximação é a verdadeira ciência da meditação de uma forma prática. Porque a meditação de uma forma prática é autoconhecimento. Sem autoconhecimento não existe meditação. Então, quando nós temos esta meditação de uma forma prática, que é autoconhecimento, nós temos esse movimento deste mim, deste eu, deste ego, sofrendo uma radical mudança. Não é uma mudança no sentido de que ele está sofrendo uma alteração para um aprimoramento ou para uma melhora de si mesmo. Aqui o contato com esse olhar, com esse observar, sem reagir, é a aproximação desse olhar sem o observador. Quando olhamos a partir do observador, olhamos para alterar, para ajustar, para modificar, para melhorar a pessoa. Não é disso que estamos falando. Estamos falando apenas de tomarmos ciência de todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, do modo de perceber a vida, o outro, as experiências, sem tocar nisso. Esta própria ação de observar é a ação que opera a radical mudança nessa estrutura. Vou repetir, não é a mudança para algo, é a mudança para o desconhecido. É a quebra desse padrão conhecido do eu, do ego. Então, essa é a radical mudança psicológica que se faz necessária para cada um de nós. Então, uma aproximação do autoconhecimento real, isso é autoconhecimento verdadeiro. Então, esse autoconhecimento, na prática, aqui temos a importância do autoconhecimento na prática. Isso é simultaneamente a aproximação da meditação prática. Algo que pode se revelar e se revela infalivelmente quando o que estamos colocando aqui se evidencia na sua vida. Então, aqui juntos, neste canal, assim como em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto, lá nós temos algumas centenas de vídeos aprofundando essas questões. Tudo isso que envolve essa questão do despertar espiritual ou iluminação espiritual ou despertar da consciência. Estamos trabalhando com você o fim da ilusão de uma identidade presente, que é esse sentido de um eu na vida, na experiência. Assim, a aproximação da revelação da felicidade, do amor, da paz, da liberdade, desta completude de sua natureza divina, que é a realidade de Deus. Isso é algo que se mostra, é algo que se revela. Quando esse sentido de mim, eu, ego, pessoa se desfaz. Então não importa se você já realizou qualquer coisa grandiosa na sua vida. É ainda a sua vida e essa coisa grandiosa um dia irá desaparecer. A única realidade é a realidade deste ser.
que está além do tempo, que está além do conhecido. Não é algo como uma realização que vem e vai. Esta realidade do seu ser se revela quando há este perfume da ciência de ser, que é a meditação. Reparem que aqui em nenhum momento eu falei da prática da meditação, mas da meditação de uma forma prática. A prática da meditação é se sentar de pernas cruzadas, ouvindo uma música suave, relaxando, procurando aquietar a mente. Isso pode, naturalmente, trazer uma certa mudança para esse corpo, para essa mente, temporariamente nesse instante da prática. Então você relaxa, você se aquieta, então desestressa, experimenta temporariamente uma quietude, uma paz, mas essa quietude, essa paz, como ela não é o seu natural estado de ser no viver, quando você sai dessa prática, isso também vai embora. Logo, logo você está de volta ao mesmo e antigo velho padrão deste centro ilusório que é o eu, o ego. Então, essa não é a verdade desta ciência da meditação. Quando há real meditação, nela nós temos o fim deste centro ilusório. E isso ocorre aqui e agora, momento a momento. Então não se trata de um momento específico para meditar, se trata de, no dia a dia, ter uma aproximação da verdade do pensamento, do sentimento, da emoção, da palavra, dos gestos, deste sentir, pensar e agir no viver, momento a momento. É assim que nós temos uma aproximação da verdade daquilo que somos. E se isso está presente, isso que apresentamos ser, que demonstramos ser, que parece ser nós mesmos, isso se desfaz para aquilo que está além do conhecido, para aquilo que é inominável, indescritível, que é a verdade deste silêncio que ultrapassa toda a compreensão do intelecto, toda a compreensão da mente humana. A verdade deste amor, desta liberdade, desta felicidade se mostra. Então repare, a meditação ele tem esse aspecto prático que ocorre quando há esta aproximação do autoconhecimento no dia a dia, no viver, momento a momento. Ao mesmo tempo que esta meditação também revela como um outro aspecto. Nesse outro aspecto desta revelação do que é meditação, está este se assentar em seu natural estado de ser, que é a presença daquilo que está além do nome, da forma, do corpo, da mente, do mundo, do pensamento e de tudo aquilo que é conhecido. Me refiro a essa realidade divina, a essa realidade que nós chamamos de Deus. É importante que compreendamos também isso. Não é uma ideia, uma imagem, um conceito. Quando usamos a palavra Deus, estamos apontando para algo que é inalcançável pela palavra, inalcançável pelo pensamento, inalcançável por qualquer sentimento, emoção ou sensação.
como geralmente ocorre quando as pessoas têm experiências. Não é disso que estamos falando. É possível descobrir diretamente a realidade da meditação, mas não há nada para se dizer sobre isso, porque não é uma experiência. É algo que transcende esse seu mundo mental, esse seu mundo que é o mundo do pensamento. Então, esse é o nosso assunto aqui com você nesse canal. E também em nosso outro canal. Além disso, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para esses encontros nos finais de semana. Há algo neles que nós não temos naturalmente dentro de um vídeo como esse. A oportunidade de perguntas, respostas. E, além disso, a oportunidade desse contato com o silêncio, com um trabalho direto nesta ciência da meditação. Então, se isso é algo que faz sentido para você, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Faz uma visitazinha também lá no nosso outro canal e vamos trabalhar isso juntos, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Sem autoconhecimento não há real meditação. Esse autoconhecimento é a tomada da ciência, da verdade, daquilo que é, aqui e agora. E não daquilo que o pensamento idealiza ser, ou por uma técnica, ou por uma prática, ou por um sistema, está trabalhando para conseguir chegar lá. Nada disso funciona.